Você falou de um apresentador bolsonarista uma vez, né? Que... Haroldo de Souza. Haroldo de Souza, uma figura histórica. Ele é mais do que bolsonarista, ele é um fascista, né? Porque o bolsonarismo é fascista, né? A gente que só avisa. Mas o Haroldo, ele é o narrador, talvez o mais histórico. E ele apresentava com você. Comigo. Ele era. Daí depois ele vai ser contratado, ele vai virar o que a gente chama de narrador 1, porque, né, ele já era um dinossauro do rádio, e eu fico como narrador 2, né? Ou seja, ele pega os melhores jogos, eu pego a rebarbinha ali, né? E a gente fazia programas juntos e tal. Ele foi presidente da Câmara de Vereadores, vereador por 15 anos em Porto Alegre, né, no MDB. Só que ele era um cara cheio de controvérsias. Ele foi preso em cassino, sendo que era proibido. Caraca. Ele foi preso embriagado, tentou subornar os policiais, sabe? Ele tinha várias controvérsias, assim. E a gente brigou porque ele era muito escroto com todo mundo. Uma vez nós discutimos porque ele humilhou o rapaz dos serviços gerais da empresa, porque o rapaz tinha pintado uma porta, ele se encostou com a jaqueta e sujou. E ele foi xingar o rapaz e eu digo, porra, cara, por que tu não pega alguém do teu tamanho, cara? Entendeu? Pegar o coitado do menino ali, tava escrito, ó, tinta fresca, boca aberta foi tu. Então a gente ia muito pra luta, assim, né? A gente brigava muito. E uma vez ele, pra implicar comigo, ele começou a assobiar o hino da ditadura. E eu enlouqueci. No ar isso, tá? No ar. E eu fui bufando, eu fui me irritando no ar, mas não falei nada daquilo, né? Só que lá pelas tantas ele diz assim, vocês viram que ontem um policial, ele quis casar com outro homem usando a farda? É o fim dos tempos. Um policial desse tem que subir um morro e tem que tomar tiro de bandido. Cara, quando ele diz isso, aí eu virei a mesa, literalmente. Eu joguei o que estava por cima, peguei o microfone na mão, disse assim, ó, e o Ministério Público tem que embargar essa emissora, tem que tirar esse programa do ar porque é um criminoso. E aí os velhos já pularam tudo. Criminoso não, vamos respeitar o Haroldo, que ele tem idade para ser teu vô. Eu digo assim, ó, os canalhas também envelhecem. E aí o pau torou. Vem cá que eu vou te bater, não sei o que. Eu digo, eu não vou sair no braço contigo, cara. Tu tem idade mesmo para ser meu vô. Eu cairia no estatuto do idoso. Mas que tu merecia umas boas porradas nessa tua cara, tu merecia. Tu é um bandido, cara. Aí foi pra luta, tiraram o programa do ar, subiu o som, trilha e pá. Fiquei suspenso, Pedro, uma semana. Aí eu liguei pra minha chefe e falei, vocês mantiveram o homofóbico no ar e me tiraram, porque eu combati isso. Você sabe que vocês estão errados, mas não tem problema, eu posso ser demitido. Mas eu já contatei institutos, eu não lembro como é que era, mas era um grupo de LGBTQIA+, que era coordenado por uma colega da faculdade, e eu digo, já contatei um grupo LGBTQIA+, e eles vão fazer um beijaço. Todos eles na frente da Rede Pampa para protestar por isso no dia que eu voltar. Puta que eu pariu, isso, Falei, caralho, pô. Sensacional. Para que isso não acontecesse, o resumo da ópera foi, eu voltei como âncora do programa e não mais como debatedor, e ele foi excluído do horário, né? Foi excluído do coisa, ele ficou só com um comentário. Então, daí eu voltei, fiquei mais um tempo, mas depois não deu mais, e aí eu acabei saindo. Então, foram algumas das lutas no ar, assim, né? Foram coisas que eu sempre levei pro ar, né? Sabe? E eu e ele, nós nos conflitamos muitas vezes, né? E a gente sempre foi pra luta. Uma vez ele falou pra mim, no Facebook, né? Na época bombava. Você é um professorzinho? Eu digo, não. Eu sou professor, velho. Professoraço. Você é que é um vereadorzinho de merda. Porque em 15 anos de Câmara de Vereadores você tem uma lei aprovada, que é o Dia Municipal do Seixonoye. Tem que ser muito merda pra ficar 15 anos numa Câmara, como uma cidade de Porto Alegre, e ter uma bosta de lei, que é a comemoração do dia da porra do Seixonoye. E aí, cara, ele tomou um pau federal. Hoje, se você pegar o Twitter dele, ele curte coisas do tipo Olavo de Carvalho, essas coisas e tal. E ele tá do lado de lá, né? Total, total. Tá com 80 anos, provavelmente, 77, 80 anos. Tá bem no final da carreira, né? Mas é um cara que ainda tá no ar e é nojento. Eu nunca mais ouvi a rádio, tá? Eu procuro não ouvir. Eu só vejo quando ela viraliza com alguma merda, assim. Eles foram tirando a garotada e botando só os velha guarda. E os velha guarda fedem nesse sentido. Eu não tô dizendo que são as pessoas velhas e tal, mas o velha guarda esportivo do Rio Grande do Sul fede a preconceito, a coisas nojentas. Ele outro dia tava narrando um jogo do Santos e dizia assim, ó, como é que é o nome do criolinho aquele do Santos? O Saralazinho. Puta, racismo. Porra, sabe? Aí outro dia o outro disse assim, ó, as meninas do futebol tinha que ter um calçãozinho mais apertadinho, tipo as do vôlei, pra ficar mais atraente, sabe? Esses são os comentários, esse é o nível desses caras lá. Então, eu nunca mais, eu me decepcionei. Era uma emissora que surgiu do nada. Pedro, nós éramos penúltimo lugar na audiência. Eu passei a assumir. Te contei, eu virei narrador
Mais 3 meses depois eu virei coordenador da rádio e montei toda a programação e contratei todas as equipes e fiquei por 8 anos fazendo isso. Eu tirei do 12º lugar de 14 emissoras e coloquei em 2º lugar do Ibope. Tá? Quando eu saí, a emissora era o 2º lugar no Ibope. Ela chegou a atingir um tempo depois o 1º lugar na editoria de esportes. E depois caiu e tal. Hoje deve ser o 3º ou 4º. Mas eu nunca mais quis escutar. Me traumatizou, assim. Virou uma gororoba de bolsonarismo, extremismo e preconceito nojento, né? E essa coisa e eu digo que eu ajudei a criar um monstro que eu não gosto hoje, que é a coisa da futebolização e a grenalização de tudo. O que aconteceu por causa da Rádio Grenal? Como ela era 24 horas de futebol, Pedro, quando não tá tendo futebol, o futebol vai ganhar. Então, de tarde, eu ganhava do Lazier Martins, que depois virou senador, né? O Lazier apresentava o programa na Rádio Gaúcha. Só que eu ganhava na audiência dele porque eu tô falando de futebol. E o pessoal prefere futebol. Aí de madrugada tem o Edir Macedo, mas tem o futebol. E a gente começou a ganhar todos os horários. Talvez alguns que eram futebol na Gaúcha, então a gente não ganhava, mas nos horários que era política, cultura, a gente ganhava, que os caras começaram a matar os programas e fazer tudo de futebol. Pedro, aí ficou rádio de música fazendo futebol. Aí tiraram um programa que era histórico. A programação de futebol da Gaúcha é fortíssimo, né? Aí futebolizou total, foi ali que ela virou, entendeu? Ali eles mataram um programa na madrugada, que era o Jaime Copstein, que era um programa histórico, cultural, social, para botar futebol. Botar futebol na madrugada, porque nós tínhamos. Então, o que eu disse? Nós criamos um monstro que grenalizou a programação de tudo por conta de audiência, e não por conta de qualidade. E isso faz com que hoje o rádio do Rio Grande do Sul seja dividido em música e futebol. Né? É sertanejo de futebol, basicamente é isso. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.